Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente fala bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. E hoje, gente, eu queria aproveitar que esses dias atrás saiu aquela bomba do teaser sobre o Morro dos Ventos Uivantes e aí eu pensei, né, por que não falar de fato sobre essa obra maravilhosa como a Emily Brontë merece, né? Eu confesso para vocês que essa leitura ela foi muito impactante para mim, porque eu nunca na minha vida tinha lido, tinha feito, melhor dizendo, uma leitura tão desconfortável, misericórdia. Porque assim, quanto mais a gente vai avançando na narrativa, pior as coisas ficam. E não pior porque a história é ruim, a história é maravilhosa, né? A gente fica querendo saber o que vai acontecer. Mas é porque, assim, a história mostra o quão baixo o ser humano pode chegar. Então, o Morro dos Ventos Uivantes, ele conta a história do Heathcliff, que é um menino cigano. Ele é adotado pelo Sr. Earnshaw, que é o dono ali do Morro dos Ventos Uivantes, né? Wuthering Heights, a gente fala em inglês. E esse Sr. Earnshaw, ele é o pai de dois meninos, né? O Hindley e a Catherine. E logo que o Heathcliff ele chega naquele lugar, ele já causa um mal-estar, porque o Hindley ele odeia o Heathcliff, porque na cabeça dele, e isso tem um fundo de verdade mesmo, ele roubou o afeto do pai e também alguns privilégios, né, que ele tinha como filho ali biológico. Só que em contrapartida, a Catherine, ela se tornou melhor amiga do Heathcliff em pouco tempo, né? Inclusive, a gente começa a notar um certo romance se desenvolvendo ali entre o Heathcliff e a Catherine, se é que dá pra gente chamar isso de romance, né, gente? Porque é algo extremamente doentio e abusivo. Chega um momento na história em que a Catherine ela fica presa, entre aspas, em uma casa que é praticamente vizinha ali da Wuthering Heights. E nessa casa morava um menino, né, um moço chamado Edgar Linton, por quem a Catherine acaba também desenvolvendo um certo carinho, né? E o Edgar, diferente do Heathcliff, era rico. E isso, obviamente, causou um tremendo ódio ali, né, no Heathcliff. Ele ficou indignado, tanto que ele acabou fugindo por um tempo. Ninguém sabia onde ele estava. Só que chega um momento em que o Heathcliff retorna para Wuthering Heights. E o retorno dele causou um alvoroço, porque a Catherine obviamente ficou extremamente feliz com o retorno dele, mas ela havia se casado com o Edgar Linton. E ele, obviamente, não ficou nem um pouco feliz com essa notícia. Só que isso era proposital, porque o Heathcliff, ele retornou rico e ele também retornou com um desejo gigantesco de vingança. Ele queria se vingar de todos aqueles que o desprezaram, né? E isso incluía o marido da Catherine, isso incluía o irmão dela, o Hindley, e também a geração posterior, ou seja, a filha da Catherine e o filho do Hindley, acabaram pagando também por isso, né? Acabaram entrando aí na conta. E, gente, de fato, quando o Heathcliff ele retornou, ele não estava brincando, ele de fato queria transformar a vida de todo mundo ali no inferno, tanto que mais pra frente na história, ele acaba tendo um filho. E ele passa até mesmo por cima da vida do próprio filho para conseguir realizar, concretizar essa vingança maluca dele. Bom, eu vou parar o resumo da história por aqui, porque, gente, daqui pra frente é só pra trás, né? É bastante sofrimento, né? Que o Heathcliff ele vai fazendo ali com o pessoal em Wuthering Heights. Mas, gente, ó, vale a pena. É um livro desconfortável de ler, mas vale a pena. Eu prometo.
Mas puxando um pouquinho, né, pro lado da psicologia, gente, o quanto que é importante e necessário, né, a gente aprender a lidar e regular as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque para pensar, como que essa história não seria diferente se o Hindley, a Catherine e o próprio Heathcliff soubessem lidar com as questões emocionais deles, né? Quantos problemas não seriam evitados? E quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a probabilidade da gente se tornar reféns, né, ou até mesmo escravo deles é muito alta. Por exemplo, se você não souber lidar com a sua raiva, talvez você pode acabar descontando em alguém e acabar prejudicando os teus relacionamentos ou até mesmo a tua própria saúde, de repente desenvolvendo algum problema gastrointestinal. Ou, por exemplo, tem pessoas que não conseguem lidar muito bem com a frustração e acabam descontando na comida, ou quando não se sabe muito bem lidar com o tédio e aí acaba descontando horas e horas da própria vida em telas. Inclusive, gente, essa dificuldade em lidar com as próprias emoções está profundamente relacionada com o desenvolvimento de vícios, viu? E a terapia é o lugar onde a gente pode aprender a como lidar com essas emoções e como fazer a regulação delas, né? Porque nós somos seres humanos, então em algum momento ou outro, essas emoções, sejam elas mais agradáveis ou não, elas vão surgir. Até mesmo porque a terapia, ela tem esse caráter pedagógico e educativo, né? Só que também, ao mesmo tempo, para quem gosta, né, de ler, a própria literatura clássica, ela é maravilhosa para que a gente também aprenda um pouco disso. É claro que ela não é tão personalizada quanto a terapia, mas ao observar a vida de alguns personagens, a gente pode aprender com eles como reagir diante das situações ou até mesmo como não reagir. Eu tenho percebido um certo padrão, não só nos atendimentos clínicos, mas também quando eu estou conversando com amigos, com familiares, ou até mesmo quando a gente, né, para se observar. E muitas vezes a gente tem medo das emoções, dos sentimentos, porque a gente não sabe exatamente o que fazer quando eles aparecem. E quando a gente não sabe o que fazer, é muito provável que a gente acabe se deixando engolir por esses sentimentos, por essas emoções. Eu costumo falar para os meus pacientes que as emoções, elas latem, elas fazem barulho, mas elas não mordem. Ou seja, elas vêm, só que em algum momento elas vão embora. Então, por isso que quando o tédio, a solidão, a tristeza, a raiva ou qualquer outro sentimento ou emoção negativos aparecem, a gente não precisa se desesperar, porque é como a maré, ela sobe, só que em algum momento ela baixa. O ponto é, quanto mais atenção, ou seja, quanto mais a gente alimenta essas coisas, mais elas se instalam em nós. E é aqui que muitas vezes está o perigo. Então, por exemplo, né, vamos pegar a raiva, já que a gente estava falando do Heathcliff. Você ficou com raiva? Tenta mudar de ambiente, se possível. Respira fundo. Tenta parar e contemplar, por exemplo, uma árvore ou uma pintura que você acha bonita. Ou seja, busca tirar o foco da tua raiva, né? Não só do sentimento, mas também dos pensamentos que vêm grudados, né? Com essas emoções, com esses sentimentos. Porque quanto mais a gente rumina aquilo, mais a gente aumenta essa emoção, esse sentimento e acaba dando poder para eles de fato fazerem algum estrago maior. Outro exemplo também, né, que a gente pode usar é a tristeza. Inclusive, quando eu ainda estava, né, fazendo a faculdade de psicologia, quando eu ainda era estudante, eu fiz um post no meu Instagram falando sobre os 5 remédios para tristeza de São Tomás de Aquino, caso você queira dar uma olhada por lá, né? Então, se a tristeza vier, você pode, por exemplo, comer um docinho, você pode dormir um pouco,
você pode conversar com alguém. Então, pessoal, mais uma vez, o ponto aqui não é que a gente não sinta as coisas, porque é impossível, né? Nós somos seres humanos e a gente está exposto, sejam as emoções positivas, sentimentos positivos, tanto também para aqueles que são negativos. Então, o ponto principal é, eles vêm, mas eles vão embora. Então, nesse tempo, o nosso papel é não alimentá-los. É aquilo que eu falei, né? As emoções, elas muitas vezes vêm grudadas com alguns pensamentos. Muitas vezes a gente não percebe, mas eles estão lá. Então, se você tá com raiva, muito provavelmente você tá ruminando na sua cabeça a situação ou alguma coisa que te deixou com raiva. Então, quanto mais rápido você tirar o foco daquilo, menos poder você tá dando para que essa emoção tome conta totalmente de você. Porque quando a gente deixa uma emoção ficar exacerbada, o que acontece? Ela acaba limitando a nossa capacidade de raciocínio. E se isso acontece, a probabilidade de a gente tomar atitudes das quais a gente vai se arrepender depois é muito grande, porque a gente não pensou direito. A gente só fez baseado ali no que estava sentindo. Muito importante a gente frisar que o Morro dos Ventos Vivantes, ele retrata uma situação extrema, né? O quão baixo o ser humano pode chegar no nível da maldade. Inclusive, as pessoas ali, né, na história, elas só conseguem ter paz quando o Heathcliff morre. Mas querendo ou não, é importante também a gente parar e refletir sobre como a gente tem lidado com as nossas emoções, porque se a gente acaba negligenciando as coisas mais básicas, pode acontecer de em algum momento chegar em uma situação extrema em algum sentido também. Hoje em dia o pessoal adora usar aquela palavra tóxico, né? Ah, fulano é tóxico, ciclano é tóxico. Mas e nós mesmos? Porque assim, ninguém nasce sabendo lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos e até com os próprios defeitos. Faz parte da vida. Mas a gente pode aprender. Conseguir e saber lidar com as nossas emoções e também como regulá-las quando necessário faz parte da arte de viver bem. E vamos combinar, né, gente? Os personagens do Morro dos Ventos Vivantes não dominam essa arte, pelo menos não a maioria. Mas é aquilo que a gente conversou, né? Por meio da vida desses personagens e da literatura clássica de modo geral, a gente pode aprender muito de como viver ou como não viver com eles, né? Como reagir às situações, como não reagir. Então, em tudo, a gente pode tirar um grande proveito dessas obras maravilhosas que a gente tem. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se tem alguma obra clássica que você gostaria muito de ver por aqui, fica à vontade para deixar nos comentários. E até a próxima!